Bom dia a todos aí, obrigado aí pela participação, pelo convite aí da Firjan. Para mim, é um prazer estar falando sobre BIM. A gente, quem não me conhece, a Cinco é uma consultora de São Paulo. Hoje eu estava conversando com o Antônio Carlos, a gente já é carioca, a gente já está aqui há 6 anos, e tem desenvolvido aqui alguns projetos. E dentro lá de São Paulo, nós temos aí uma ação junto ao Sinduscon São Paulo, que eu me propus aí junto aqui com o Sinduscon do Rio, desde 2006, a implementar e disseminar essa tecnologia BIM. Eu estava comentando que é como mudar de celular, né? Às vezes é tão chato mudar de celular, mas melhora tanto depois que a gente muda, né? E também o que eu enxergo, e desde 2006, dentro dessa implementação, lá em São Paulo, Gafisa, Odebrecht, Método, enfim, tem uma série de empresas que já estão com isso e a gente tem tido ganhos imediatos. Então, a ideia aqui com a palestra é dar um pouco da visão para quem já tem, ouvir um pouquinho rápido e trazer casos que a gente teve algum sucesso ou está tendo algum sucesso com a implementação dessa tecnologia. Eu também vou querer discutir um pouquinho o que dá para fazer. Eu estava conversando com o pessoal do Senai, com o Roberto, como é que a gente pode tá precisando de mão de obra qualificada para esse setor. Nós temos essa dificuldade lá. Como é que a gente pode ajudar nisso? Então, eu vou começar falando, como eu falei, o que é BIM, depois nós vamos falar um pouco de algumas experiências nossas e depois o que a gente precisa se preparar aí como entidades, né, para essa nova tecnologia que tá vindo, né? Falar um pouco de conceito, o que é BIM. Acho que aqui eu sou formado em 78, tudo no papel, nanquim. E, às vezes, a gente colocava ali uma linhazinha e puxava uma seta e colocava uma informação lá. E aquela informação era importante. As amebas eram muito importantes, que eram as famosas mudanças, né? Então, existia uma informação dentro do desenho que foi evoluindo. Hoje, nós não trabalhamos mais ali com a linha, nós vamos trabalhar com o modelo. Com o modelo, e todo mundo fala, mas é só trabalhar em 3D? Não, o 3D é bonitinho, todo mundo vê, consegue entrar, mas aquele modelo precisa estar com informação boa, de qualidade. E para que tipo de qualidade? Não sei, porque é para toda vida útil, que é o que a gente estava conversando, se pensando não só na fase onde você descobre o que é o empreendimento, o que você vai fazer, faz o estudo, depois você faz a obra, viabiliza a obra com essa grande ideia, viabiliza a obra, faz a obra, que é rapidinho. Se a gente pensar qualquer obra de construção civil, a gente em 1, 2 anos termina a obra para 50, 100 anos de utilização. E faz a operação até hoje, né, o descomissionamento, quer dizer, liberar a obra e a reforma, porque hoje nós temos uma questão de sustentabilidade. Chega no final, eu tenho muito gesso, o que eu vou fazer com isso? Onde eu vou colocar? Aqui no Rio é gramacho, né? É gramacho que chama? Mas, enfim, o que eu vou fazer com esse resíduo? Então, se eu tiver dentro, não mais do meu desenho de papel e do meu traço lá, eu tenho um modelo e eu tenho toda essa informação lá armazenada, e melhor ainda, essa informação está armazenada e tem rastreabilidade, ou seja, as responsabilidades estão ali marcadas digitalmente. Ou seja, se o cara de hidráulica mudou aquele sprinkler daqui, vai aparecer quem mudou, quando mudou e por que mudou, e tem o responsável. Eu estou acostumado a fazer coordenação, eu na minha empresa cuido da parte industrial e parte de logística. Entrar em reunião de coordenação, cara, não, mas eu não estava na reunião, não recebi informação, e esse problema passa a não existir. Então, é você, no modelo 3D, guardar todas essas informações e disponibilizar essas informações como interessa, porque
Imagina que num modelo 3D eu tenha guardado tudo isso e esteja operando com tudo isso carregado, eu vou ter um computador muito pesado. Então, vão existir diversas fases onde eu vou precisar ter as informações disponíveis, mas eu vou deixar ela, vocês vão entender um pouquinho aqui, num desenho num próximo slide, que essa informação tem que estar disponível, as informações, nas suas determinadas fases. O que o americano, e é o que a gente tem seguido aqui, chama-se LOD, Level of Detail. Nós vamos falar um pouquinho mais aí para frente. Para ilustrar o que eu estou dizendo, né, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Aqui, o bom e velho tempo da caneta nanquim, do cheiro da heliográfica, né, a gente fazia tudo manualmente, era um modelo isolado, o instalador aqui, o estrutureiro aqui, o arquiteto aqui, e trabalhando isoladamente com informações que se vinham de reuniões onde todo mundo sentava e conversava. Aqui entrou o 3D, mas era um 3D que não era inteligente, era bonitinho de ver, mas não tinha informação. De um determinado momento, os softwares disponíveis de mercado passaram a absorver essa informação. Então, nós passamos agora a ser não mais um modelo isolado, mas um modelo colaborativo. Por quê? Quando começou, me lembro que era assim, arquitetura, que é o início de tudo, e estrutura, que é o que vinha primeiro. Então, era um modelo que a estrutura mandava, a gente compatibilizava. Quem lembra, eu deve ter feito a faculdade, ou mesmo escritório, colocar a mesa de vidro e colocar os projetos um em cima do outro para ver quem é que está batendo com quem. Então, né, aqui você passa a trocar dentro do teu modelo digital. Ele te manda um arquivo, você compatibiliza esse arquivo para ver se tem alguma coisa. O modelo colaborativo passou a ter, e é onde nós estamos hoje, uma plataforma única. Porque tinha o programa, o Revit, tem o problema, o ArchiCAD, enfim, tem os diversos programas que não se conversavam. Hoje existe uma linguagem, que é o inglês, eu falo que é o inglês de todo mundo, que se chama, era o ponto .rvt, é o ponto .dwg, que todo mundo conhece, hoje tem o ponto .ifc, que guarda características de informação e geométricas do desenho. Então, hoje nós estamos aqui, nesse ponto, onde normalmente o modelo, hoje, vocês vão ver no meu escritório, está no meu escritório, a gente modela, recebo arquitetura, recebo instalação, recebo, enfim, as disciplinas que tem, e eu vou organizando essa informação através de uma mesa transparente que eu vou mostrar para vocês, que é um dos softwares. E você tem uma ida e volta. Lá para frente, como é que vai ser? Nós vamos ter um servidor local, todo mundo, o arquiteto que trabalha comigo, o instalador que trabalha comigo, vai me mandar para lá. Existem já os softwares que fazem as compatibilizações, os encontros dessas informações, triam o que você quer, e todo mundo começa a trabalhar já fazendo um depositório num único computador, sem precisar ligar, estou mandando o meu programa. Ele já coloca lá, já está marcado. E mais para frente, alguma coisa que a gente já viu que está acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos, já na web, numa nuvem, ninguém tem servidor local, está lá na nuvem, tem aí uma abertura, e esse daqui, e todo mundo trabalhando integrado. Ou seja, eu estrutureiro, lancei uma viga, já vai gritar, falar, olha, tem uma tubulação de ar-condicionado que está passando, como é que vai fazer? Aquela boa e velha resposta, resolvo na obra, não vai existir mais. Que é a grande, como diz os peões, né? A grande perca, doutor, vamos perder tempo aqui, né? E vamos perder dinheiro. Né? E essa contabilidade, o americano fez muito bem, e por isso que isso está dando certo nos Estados Unidos. São 16 bi de dólar por ano. Em papel, informação que se perde. Então, o governo americano resolveu acreditar nisso, implantou, é uma tecnologia que começou na Finlândia, os primeiros softwares. E por quê? Porque ele cuida dos prédios. Ele recebe o prédio e vai ficar por 100, 150 anos com o prédio. Ele precisa ter aquele modelo para fazer todo o facility e manutenção, da melhor forma, com o menor custo.
Então, essa é a história de como nós estamos. Aquilo que eu estava falando, todo modelo tem uma progressão, né? Pô, vou fazer um prédio. Esse prédio é de pré-fabricado. Como é que é? Não sei. A fachada é pré-fabricada, vai ter uma janela, tá bom. Isso, quem aqui do ramo sabe, nós já temos que dar preço, sabendo quanto tempo vai ter que fazer naquele estudo de viabilidade. Então, aqui eu tenho um nível de informação. Deu viabilidade? Vamos mais um pouco para frente? Bom, o arquiteto desenvolveu mais. Não é só uma janela, é um caixilho que tem um problema de acústico. Enfim, o modelo evolui. E aí, toda a programação aqui que a gente fez as linhas de balanço, o primeiro cronograma, já começa a ficar uma coisa mais precisa. Num terceiro momento, está o projeto pronto, já tem acabamento, já tem forro que chega, ar-condicionado, e aqui você já tem uma informação muito maior. Ou seja, o modelo vai evoluindo conforme o projeto vai evoluindo. Então, são os LODs, os Level of Details. Ou seja, quando eu vou fazer uma concepção, eu sei que são 3 torres num lugar tal, e isso tem tantos metros quadrados, vai custar tanto, fizemos uma sondagem, tem um passivo, enfim, tem um nível de informação aqui. Viabilizou, vem para cá, né? O projeto já andou, eu já tenho os esquemáticos, já sei qual é o caixilho, já sei, mas não tenho o executivo. Então, eles chamam de LOD 200. Numa terceira fase, está pronto os projetos executivos. Então, nós já temos o LOD 300. O que o americano chama de projeto de fabricação, que é o shop drawing, né? Já está aqui. E aqui é o melhor exemplo. De repente, é importante eu ter toda a armadura. Hoje a gente tem os softwares como o TQS, que já te dão toda a armadura, estribo. De repente, é importante ter isso, porque eu vou mandar fabricar. Mas guardar isto no modelo, eu posso deixar ali num arquivo, quando eu precisar eu chamo, mas não carregar todo o meu modelo quando eu já estiver na manutenção. Na manutenção vai ser importante saber qual é a especificação dessa lâmpada, quando que eu vou trocar, quando eu trocar, qual que vai ser o reator, fica aquela coisa que vai procurar, não sabe aonde, não sabe quanto tempo. Então, a informação, essa informação já não precisa estar aqui, né? Então, no modelo de manutenção já tem um outro peso e um outro nível de detalhe que tem. Então, são os Level of Details, os LODs que vocês vão ouvir falar. Hoje, a gente está, vamos dizer, quem está começando a fazer está seguindo muito a escola americana, que é um pouco, ela é não só proativa, mas é straight to the point, como eles falam, né? São mais objetivos. Então, como é que eu contrato isso? Eu não sei contratar, né? Como é que eu contrato um LOD 100, um LOD 200? Como é que eu chamo o arquiteto e falo, ó, você vai me... Isso hoje, a gente, na 5, preparou um documento, mas a Asbeia, lá em São Paulo, hoje, já está preparando um documento com essa formatação, com essa visão, para trazer isso a parâmetros nacionais, né? Porque nem sempre... hoje a gente está fazendo uma norma para o BIM, que é a norma de classificação de materiais. Até com o Leozin, que é aqui do Rio. Ele participa lá com a gente. Tem coisas que os americanos usam que a gente não precisa, quer dizer, a gente precisa nacionalizar isso. Então, esse trabalho, e eu sempre ponho o AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetura, ele já preparou uma linha mestra para isso. Outra linha mestra que a gente tem usado muito, e o ano passado, nós lá do Sinduscom São Paulo, agora nós vamos para o 4º seminário. Todo ano a gente faz um seminário BIM, para trazer essas coisas, pôr em discussão. Nós trouxemos o John Messner, que é um professor da Universidade da Penn State University. E ele desenvolveu esses manuais, que também estão disponíveis de graça na internet, de como é que você faz, na sua organização, estrategicamente, como é que eu implanto o BIM? Depois da sua organização, como é que eu vou executar esse projeto ao longo do tempo, né? Quem são as equipes, quais são os hardwares que eu preciso ter? Vamos falar de equipamento, vamos falar de custo também, mas como é que eu faço isso? E ele depois fez toda a documentação, porque, como eu falei, como é tudo rastreável e está lá digitalizado,
uma série de documentações que já vem pronta do próprio software. Então, como é que eu organizo isso, né? Toda a documentação para esse projeto? E como eu executo isso? E agora, que a gente estava conversando, para o Facility. Por quê? São fundos lá nos Estados Unidos, são donos do prédio. Qual a grande preocupação? Eu preciso ter esse prédio a baixo custo de manutenção. Então, aquele foco, que não é mais o foco do carro que eu troco todo ano, o foco francês, que eu não sabia, que é o que eu uso lá na frente para me dar um menor custo. Então, ele também formatou. Então, isso daqui está disponível, é de graça, e quem tiver disposto aí a fazer uma implementação é um grande caminho. Como eu falei, os Estados Unidos, o GSA, que exige... O GSA é a administração geral lá dos Estados Unidos. Recebe os prédios, faz a concorrência, recebe os prédios. Ela já está pedindo em BIM desde 2006, exatamente pelo problema de facility, porque ela vai ficar com aquilo 100 anos, 50 anos com aquele prédio. Como é que eu cuido daquilo, da manutenção e ocupo da melhor maneira? O Reino Unido, também ano passado a gente trouxe o pessoal lá de Sanford. Eles estão... tudo o que a gente viu agora nas Olimpíadas está em BIM. E eles têm até 2016 de todos os prédios estatais estarem em BIM. Finlândia, Austrália, já tem toda a formatação e os guias dele. A Austrália eu brinco que é um petit comitê, porque são, sei lá, 15 grandes construtoras lá, é um mercado menor, muito mais fácil de organizar, mas fizeram um trabalho fantástico. Até aquela ópera de Sydney, o grande trabalho deles foi pegar aquela ópera, modelar inteira, viram a questão acústica dela, porque era uma ópera, né? Melhoraram, porque hoje existe uma eletrônica embarcada que você põe para saber se o ar-condicionado está bem, já aumenta a capacidade do compressor, enfim. Eles colocaram aquilo lá e colocaram toda essa eletrônica embarcada e operam com primazia o prédio todo. Finlândia foi uma das primeiras que começou. E esse é o trabalho difícil que a gente estava começando a fazer, que é a norma. Você tem que começar a classificar tudo, porque todo desenho vai ter uma informação, você precisa classificar uma informação. Aquela informação, para virar digital, ela tem que se transformar num número. E qual é a regra para fazer isso? Então, esse trabalho está sendo feito agora. Abriu-se um novo grupo, que é o GT de bibliotecas, tá pelo professor Eduardo Toledo, está sendo coordenado pelo professor Eduardo Toledo. Para quê? Agora, alguns elementos de indústria têm chegado para mim, tá bom, eu vou entrar nesse negócio do BIM, porque o meu arquiteto ou o meu projetista precisa das características lá do tubo. Como é que eu faço isso? Então, nós temos que dar diretrizes para esse pessoal fazer a biblioteca. A gente precisa trazer muito a indústria perto da gente agora. E é um grande momento. Por quê? Você vai para os Estados Unidos e vai comprar um parafuso. A primeira coisa que o cara faz, ele abre um manual tremendo, especifica até a rosca do parafuso, não fala do fabricante, aí embaixo tem quase todos os fabricantes, mas ele tem um manual. Isso está inserido culturalmente no americano. O brasileiro não, né? Você vai em qualquer... Você tem todos os parafusos, você sabe que é para chave inglesa, enfim, você tem algumas características, vai lá e compra. É um momento importante, a indústria está entendendo isso, que a gente vai pular. Ou seja, nós não vamos precisar do manual, mas vai já estar inserido, nós vamos nos atualizar e zerar o odômetro. Então, nesse momento, está sendo muito importante esse trabalho desse grupo técnico aí das diretrizes. Eu vou falar um pouco, para não ficar maçante, porque todo mundo fala, pô, e daí, o que você faz, né? Como é que você tem feito? Eu vou falar como é que a gente fez a implantação, o que a gente teve no escritório. É uma experiência que começou final de 2011, hoje 2013, vamos falar, estamos há 2 anos implantando. Uma coisa que é importante entender, existem os modelos federados e os modelos únicos. O que é isso? Existem empresas de software que vendem soluções totais. Bentley, AutoCAD, Autodesk. É uma solução que, se você quiser, você compra arquitetura, estrutura, isso é uma opção. A Bentley também.
compra todas as disciplinas, né? Paisagismo, terraplanagem, é uma opção. Existem construtoras que têm essa opção. E tem construtoras... Nós optamos pelo modelo federado. Porque, como nós não somos projetistas, eu não posso chegar para o meu projetista e falar, olha, você tem que comprar esse software. Você, para trabalhar comigo, você vai ter que trabalhar em cima desse software. Resolvemos fazer o federado, e aí a beleza do IFC, garantindo que todos os softwares se conversam. Então, a gente estabeleceu nos nossos modelos de forma em cima de um modelo federado. Eu vou mostrar, e eu vou falar aqui, e antes de falar, são várias fases. A gente chama de 3D a modelagem. Na modelagem, a gente modela todas as disciplinas e faz o que eles chamam de crash detection. O que é o crash detection? É a mesa de vidro, onde bate, onde não bate, em 3D. Tá? A 4D é quando o modelo está pronto, tá bom, eu vou pegar um MS Project e vou soltar o MS Project, só que eu vou soltar em cima do modelo. O que vai acontecer? Eu vou construindo virtualmente o prédio. Isso tem dado uma diferença tão grande, porque essa molecada que está vindo, e mesmo os engenheiros, que são mais antigos, que são os ditadores de regra, descobrem erros fantásticos, mas é melhor descobrir o erro no planejamento enquanto está virtualmente do que lá na hora. 5D quantitativo. Nós estamos começando a fazer, eu vou mostrar as primeiras tabelas que saíram, porque eu fico louco com o meu departamento de orçamento. Tem pessoas lá fantásticas que fazem levantamento, perdem um tempo levantando metro quadrado, metro lineal, né, como a Fernanda fala, enfim. É uma cabeça muito boa para pouco tempo. Essas quantidades já saem, você tem que regrar o teu desenho, já saem direto, com uma precisão muito maior. E o 6D já é o facility. A gente começou, mas tem um trabalho grande aí pela frente. E aí, automação e monitoramento e os benefícios que a gente vai ter. Para quem quiser começar, eu falo para comprar esse livro. A gente trouxe o Chuck Eastman, que é o cara que em 78 começou com essa história. Ele, junto com nós fizemos o Chuck e o Rafael Sachs. O Rafael Sachs é um professor de uma universidade lá em Israel, e eles trabalham juntos, fizeram esse manual que nos Estados Unidos e mundialmente tem sido o manual de referência. Por que eu peguei a última página, todo mundo me pergunta quais são os programas, quais são os softwares que eles listam todos os softwares para todas as disciplinas que são BIM. Quando eu falo que são BIM, eles são softwares que se conversam, que existe a interoperabilidade entre os softwares. E eu marquei de vermelho os que estão disponíveis aqui no Brasil, que tem representação, enfim. Esse PDF vai ficar disponível aí para vocês. Então, a listagem é imensa. Então, o nome do jogo é IFC, interoperabilidade. Também, não é só para fazer a propaganda da 5, mas para contar mais ou menos o nosso tamanho, para falar, pô, mas só empresa muito grande pode ter? Não, olha, nós estamos há 27 anos no mercado, atuamos no setor comercial, residencial, industrial e hotelaria. Atualmente, estamos com 400 mil metros quadrados, atuamos aqui no Rio e em São Paulo. O que é o BIM para 5? É o modelo federado. Eu preciso modelar tudo e fazer a coordenação desses projetos. Não quero mais reunião que o cara vai lá para a reunião de projeto, entende o problema e só vai pensar no problema na próxima reunião. Ele tem que resolver o assunto dele lá. Eu tenho que fazer o planejamento da obra, construo, conto tudo que eu estudei e faço as linhas de balanço. Quero tirar um custo com maior precisão, não só para saber se eu estou ganhando dinheiro, mas também na execução se está tendo algum problema. E um dia vamos chegar lá no Facility. Bom, para nós, o que é, né? Arquitetura, nós utilizamos o ArchiCAD. Estrutura,
Não que nós utilizamos. Aqui, quando eu falo nós utilizamos, porque nenhum arquiteto estava me mandando projeto em BIM. Muitos deles tinham Revit, mas não sabiam operar. Então, eu comprei o ArchiCAD, que é um software de arquitetura, de modelagem, que conversa com Revit, com Bentley, com todo mundo. Então, a maioria estava vindo em DWG, a gente modelava através do ArchiCAD. A estrutura estava mais fácil, começou, pelo menos em São Paulo, todo mundo trabalha com TQS, que é um produto nacional, que a norma, a NBR está lá dentro, então tem funcionado. Fundações, a gente tem modelado as fundações via ArchiCAD. A parte de tubulações elétricas, hidráulicas e mecânicas, a gente tem usado o Revit. A mesa e o que tira quantidades, a mesa de vidro, que põe todos os projetos juntos e tira as quantidades, é o Solibri. É o Solibri que é vamos dizer, o software que mais me encanta, porque ele é incrível. E, para fazer o planejamento, de soltar o cronograma construindo, a gente usa o Syncro. O que a gente fez nesse primeiro momento? Os projetos vinham todos em 2D. Chegavam na construtora, a gente modelava todos os projetos, inclusive os projetos de instalação. Uma vez modelado, a gente jogava dentro do Solibri e fazia a compatibilização. Checava conflito. Se tivesse solução, não tem solução. Notificava todos os responsáveis, eles faziam a revisão do projeto, mandam de volta, a gente muda o modelo, está ok? Tá. Conflito está resolvido? A gente fala que o modelo está validado, está com as informações que a gente quer. Tira o quantitativo para a obra começar. Cria-se a documentação 2D, que ela ainda existe, porque tem muita gente na obra que tem que trabalhar, né? E a 2D te dá a dimensão, tem que executar. E uma coisa gozada que está chegando na obra, hoje já tem obra nossa, que como você consegue fazer não cortes em duas dimensões, né, que a gente está acostumado a fazer, você consegue ter vista das coisas. Tem muito mestre que fala, na próxima obra tem esse negócio de BIM, doutor, porque, puxa, eu queria ter uma vista de como é que o tubo passa e como é que monta. Então, isso também está começando a se disseminar lá. Tudo isso, vamos dizer, resolvido esses conflitos, vamos montar o projeto, plano de ataque, o engenheiro da obra, identificado para essa obra que vai responder, monta o plano de ataque, valida-se o cronograma e a gente começa a fazer. Esse foi o primeiro prédio que hoje está em execução, que a gente modelou. Ele tem uma característica, porque, eu não sei se vocês lembram, quando lá em São Paulo teve o problema na Butantã, lá na estação Butantã que caiu, nós compramos uma área que é o outro lado da rua, e depois que tudo se resolveu, a gente precisou aprovar. Então, teve todo um cuidado lá, que a própria companhia do metrô nos solicitou. Então, esse daqui é o túnel do metrô, e o prédio está em cima. Então, foi bom, porque para o metrô deu uma confiabilidade muito grande no projeto. A gente estudou dentro de todas as características, porque a fundação lá era direta, eles pediam uma altura para a distribuição de carga em cima do túnel, enfim, a gente conseguiu atender tudo. Quando você vê isso que a gente recebia, isso daqui já é o projeto modelado. Por isso que a gente pôs essa linha. É como se eu consigo correr isso daí. E aí, a gente conseguiu modelar. Quando vocês veem isso, essas filetes, é a parede diafragma, do jeito que ela vai ser executada, na sequência de execução dela. E aqui foi bom, eu até pedi para pintar de roxinho, né? Porque todo mundo fala de investimento. E nesse projeto a gente pôs o dinheiro, comprou o primeiro processo, o primeiro software, montamos a primeira equipe, a nossa gerente BIM, quer dizer, ali tinha um valor importante a ser colocado. Quando nós começamos, o
o arquiteto não tinha avisado o estrutural que tinha feito uma lâmina d'água, porque esse prédio vai ser green building, precisava de uma lâmina d'água. Bom, a brincadeira é que a gente já tinha começado a fazer a parede diafragma e existia uma interferência muito grande dessa estrutural lá. Para resumir a história, quando nós descobrimos no modelo, eu falei, não é possível, está acontecendo isso, vai ter que 1,20 m de parede que vai ter que demolir no entorno todo. Manda parar lá, era bem no começo, e eu brinco que se eu tivesse que ter, que era o que acontecia em todas as obras, ter que demolido a cabeça da parede diafragma,